Me responde uma coisa. Você ainda espera algo de alguém? Eu quero retomar as lives com você a partir de hoje, trazendo os temas ligados à dependência emocional, sob várias nuances e como ele chega assim disfarçado. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Resiliência Humana, muito bem-vindos aqui no meu perfil pessoal. Tava com saudade de vocês, né? Fiquei uma semaninha aí sem fazer live e a partir de hoje eu sigo firme. No máximo pode ser que eu pause aí nos fins de semana, conforme a necessidade do descanso, mas de segunda a sexta, a partir de hoje, contem comigo novamente. E, gente, me propus a seguir com vocês falando sobre dependência emocional. E nós vamos dar uma destrinchada sobre vários aspectos, tá? E, como de costume, né, aquele atendimento que mexe assim comigo, eu falo, oba, é sob esse olhar que eu vou compartilhar um pouquinho com eles hoje, essa questão tão importante de ser resolvida, tá? Então, antes de eu seguir, peço que curtam, que compartilhem a live com quem vocês acreditam que possa se beneficiar também. E apertem o coraçãozinho aí para que o Instagram reconheça como conteúdo relevante. E vamos lá. Eu coloquei o título, a culpa... deixa eu me apresentar. Deixa eu me apresentar para quem está me vendo pela primeira vez. O meu nome é Rafaela Valente, eu sou mentora e terapeuta. Atuo nessa área aí do desenvolvimento humano há 22 anos, mais da metade da minha vida. E por que eu tô falando com muita insistência até, né, sobre dependência emocional? Porque é a demanda maior que tem. Por trás de muitos dos seus problemas está a dependência emocional. E hoje eu coloquei esse título, A Culpa é de Quem? Porque eu tive 2 atendimentos que me chamaram muita atenção nesse sentido hoje. Vou comentar primeiro de uma. Essa uma que eu atendi de manhã, já tem um tempinho que eu tô atendendo. E ela tem um padrão de dependência emocional, ela é casada há 20 e tantos anos, sempre se sujeitou a todo tipo de abuso, né? Desde traições recorrentes, né? Muita mentira, muita traição e várias outras coisas ali, né, no dia a dia deles, e ela sempre se sujeitou, ela sempre se calou, ela sempre foi ali. Só que com isso tudo, ela foi ficando com muita raiva. Ela foi somatizando essa raiva. E ela foi guardando essa raiva e... Chega uma hora, vocês já me ouviram dizer isso muitas vezes e vão continuar me ouvindo muitas vezes. Quanto mais você adia aquilo que precisa ser olhado aí, maior a conta fica, mais cara ela fica. E não tenham dúvida que uma hora a conta chega. Então, quanto mais você adia, pior fica. Porque aí a vida ela vai te trazendo sintomas, não é para te punir, ela vai te trazendo sintomas para que você saia ali daquela zona de conforto, que na maioria das vezes não é nada confortável, mas você já se acostumou, já é conhecido, já é um sofrimentozinho, pelo menos você já sabe que é aquilo ali mesmo, então você fica ali. Só que quanto mais você vai deixando para olhar para depois, aí a vida precisa falar, opa, só esse sintoma, só essa angustiazinha, essa ansiedade, está parecendo que a pessoa ainda não acordou, né? Então vamos dar uma doencinha mais forte, mais crônica, uma coisa aguda, ou então vamos dar um susto com um acidente, algum problema mais abrupto. É assim que funciona a vida. Ela vai apertando, ela vai arrochando, assim, até ver se a gente ouve o chamado. Então, olhem para os sintomas de vocês com muito carinho. O que eles vêm te dizer? Então, no caso dessa primeira pessoa que eu estava comentando, casada há mais de 20 anos, num relacionamento completamente abusivo de dependência emocional.
onde ela sempre tem que calar, ela sempre tem que se encolher para que o outro fique satisfeito. O que está por trás dessa dinâmica? Um medo de que o outro vá embora. A pessoa ela está implorando para que o outro fique. E aí o que é que transmite já para o outro? Uma pessoa insegura, com baixa autoestima, sem confiança, várias questões assim nesse sentido. Só que ela vai se sujeitando e o outro vai valorizando cada vez menos. E o tempo vai passando e ela vai ficando cada vez com menos força, cada vez mais insegura, medo do abandono, exatamente, medo, né? Seja lá qual for a ferida, medo do abandono, medo da traição, medo de ficar sozinha, medo de não conseguir ninguém melhor, medos e medos e medos. Essa foi uma que eu atendi de manhã. A outra que eu atendi agora há pouco, uma moça linda, né, mora fora já há muitos anos, e a grande dor dela, ela chegou tem pouco tempo, deve ter aí um pouco mais de um mês que eu estou atendendo. Ela inclusive está fazendo 2 vezes por semana, porque a demanda está pedindo que seja mais vezes por semana. E a grande dor dela é que ela se deu conta que a vida toda ela fez muito para todo mundo e que ninguém faz nada por ela. A dor dela é se dar conta de que ela é sozinha. Eu sou sozinha. Eu que preciso dar conta, eu não posso mais contar com ninguém. Só, hoje ela estava num dia bem difícil, ela teve lá uma surpresa que tirou ela do centro, então ela estava num dia bem difícil. E no discurso dela, enfim, aconteceu algo lá que ela estava programada de uma certa forma para daqui ainda um bom tempo, e algo que é muito importante para ela, por uma confusão, uma distração dela, ela não viu direito a data e ela confundiu junho com julho. Ela estava preparada para julho e o negócio muito importante é em junho. E isso pegou ela de susto. Me acompanhem. O discurso dela é de que eu já sei que eu não posso esperar mais nada de ninguém. Eu já sei que eu sou sozinha. E durante toda a sessão, tudo que ela ia me dizendo, o que de verdade ela estava me dizendo? Eu ainda espero algo de alguém. Tá tão dolorido, não com essas palavras, tá? Ela estava me dizendo, o discurso dela era contrário a isso. Só que toda a expressão e tudo que ela me dizia só me mostrava o contrário. Porque ela achava que alguém deveria ter avisado para ela. Só que estava lá escrito com todas as letras. Foi uma falta de atenção dela. Ah, mas fulano poderia ter. Não, é você. Então, as duas estavam desse jeito. Cada uma num contexto diferente. Uma é solteira, mora fora há muitos anos, tem um filho. A outra é casada há mais de 20, os filhos todos criados já, encaminhados para a vida. Uma ainda na luta profissional ali, do ganha-pão, da sobrevivência. A outra não, a outra já é realizada profissionalmente, já conquistou ali. Mas ambas esperando ainda do outro. Com muita raiva do outro, querendo que o outro... Enquanto a gente permanece nessa dinâmica esperando do outro, não vem. Você vai se decepcionar. E aí teve uma hora, nessa sessão dessa da agora da tarde, que ela foi dizendo lá, né, fazendo os desabafos dela, e aí ela repetiu de novo, né? Mas isso me dói muito, assim... Eu faço tudo, né? Então as pessoas muitas vezes, falando de companheiro, né? De um relacionamento assim de casal. Ela falou, poxa, eu me dedico tanto, eu faço tanto pelo outro. Aí eu pontuei. Então, pois é, aí tá uma chave. Faça menos então a partir de agora. Faça e dê oportunidade do outro retribuir. Me acompanhem agora, que esse ponto é bem importante. Vocês vão entender tudo que eu vim introduzindo até então, tá? E aí eu falei, então faça menos, aí tá o problema. Você tá fazendo demais. Você não tá dando tempo do outro retribuir.
E relação de casal, ela precisa ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Quando a pessoa fica fazendo, não dá certo. E aí eu fui explicando ali na sessão para ela, para ver se ela percebia essa dinâmica. Da importância dela fazer menos. E aí ela questionou, ela ainda não aceitou muito não. Aí ela pegou e falou assim, mas quando a gente ama, a gente não quer fazer tudo pelo outro, a gente não quer ver o outro crescendo, a gente... Me digam aí, o que vocês acham? Sim, quando a gente ama, a gente quer dar o nosso melhor pro outro. Mas para ser um amor de verdade, a ordem é primeiro você, depois o outro. O velho e clássico exemplo da máscara de avião. Primeiro você, depois o outro. Porque enquanto você fica preso no padrão de dependência emocional, se você está lá num relacionamento, então eu estou aqui com um relacionamento, né, com meu companheiro, seja namorado, marido, noivo, estou aqui com meu companheiro. Só que eu ainda estou completamente presa na dor da minha criança, eu ainda estou num padrão de dependência emocional, camufladinho, disfarçado. Na prática, eu acho que eu já sou super bem resolvida. É só amor demais. É porque eu amo demais. Sou intensa demais. Né? E aí, tô aqui na minha relação com o outro. Aí eu começo a fazer por ele. E faço, e agrado, e me desdobro, e faço mais, e incentivo, e motivo. Qual que é a mensagem que eu tô dando pro outro? A linguagem não oculta, a linguagem oculta, aquilo que não está sendo verbalizado, que não está sendo dito, que não está sendo visto com esses olhos, mas que o seu cérebro está captando a todo instante. Qual que é a mensagem quando você faz? O outro pode até não ter consciência, e geralmente não tem da maneira que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Não é com essa clareza. As pessoas, de uma forma geral, não têm essa clareza de que é isso que está acontecendo. Só que acontece algo lá no outro, que o outro simplesmente, ou ele vai embora da relação, ou ele não vai te dar valor nenhum. A mensagem que está sendo dada, transmitida, quando você faz, agrada, se desdobra o tempo inteiro, por favor, fica comigo. Por favor, não me abandona, não vai embora. Fica, eu te imploro. Por favor, eu faço tudo, qualquer coisa para que você fique. Essa é a mensagem que você transmite. E aí, o outro vai embora correndo, porque ele sente, ele pode até, e geralmente não tem, consciência do que está acontecendo. Só que o outro sente um peso. Porque a pessoa está projetando toda a felicidade dela no outro. Dá vontade de sair correndo mesmo. E às vezes o outro estava até afim. Sabe? Ele até estava querendo, estava ali, querendo conquistar, querendo fazer. E a pessoa vai e já chega entregando tanto, sai correndo. Então, fiquem muito atentos, tá? Para não achar que é amor. Como é que você vai saber quando realmente é amor? Quando você estiver se colocando em primeiro lugar. Quando você for a prioridade na sua vida. Aí vai ser amor. Você faz primeiro por você, e aí sim. Porque quando você faz primeiro por você, o que você faz pelo outro é leve. Você faz porque você ama, porque você transborda amor. Enquanto você não se prioriza e você coloca o outro em primeiro lugar, isso é dependência emocional, disfarçada de amor. E a dependência emocional é pesada. Fica claro para vocês até aqui?
Eu vou voltar um pouquinho para dar uma olhada nos comentários de vocês. Para quem está chegando agora, é dependência emocional. Nos próximos dias eu vou falar de dependência emocional sobre todos os aspectos que eu consegui trazer para vocês, tá? Nós vamos falar aí sobre o tal do narcisismo, que está super na moda. Tá todo mundo achando agora que todo mundo agora é narcisista, né? Nós vamos dar uma destrinchada nisso aí também. Na moda é cruel, né? Mas porque agora tá um tal de narcisismo para todo lado. Vamos olhar para isso, vamos olhar para a criança ferida, vamos olhar para o sistema familiar. Eu vou trazer esse mesmo tema de dependência emocional sobre vários aspectos, tá? Bom, então fica claro, né, para a maioria de vocês. E como que resolve, né? Como que sai desse padrão de dependência emocional? Eu não tenho aquelas diquinhas que vocês gostam muito prática, rápida, não. Eu até tenho. Tem até um post recente ali no meu feed. Até tenho umas dicas, assim, mas por mais que seja dicas, a hora que vocês olharem para ela, vocês vão ver que não é uma dica tão assim pontual, né? Até nesse último post que eu fiz, acho que a primeira dica que eu coloquei lá foi autoconhecimento, né? E autoconhecimento você não faz assim, de uma hora para outra. Autoconhecimento é um processo. Você vai olhando para sua vida. Você vai olhando para sua vida e vai destrinchando tudo que tem de destrinchar. Você vai se curando. É um processo. É de passo em passo. A coisa vai acontecendo. Não dá para saber exatamente o momento. E muitas pessoas se identificando com o tema questão de dependência emocional. Gente, quando eu falo que é a demanda mais alta, é a demanda mais alta. Tá? Às vezes a pessoa vem com um sintoma, que é o que está mais visível, seja uma angústia, uma depressão, uma crise de ansiedade, uma crise financeira, uma dificuldade em dar certo no relacionamento afetivo, no relacionamento de casal. O que está ali no profundo, à medida que a gente vai avançando, é dependência emocional. E como sair disso? É se colocando em primeiro lugar. Você precisa dar conta de você. Você precisa dar conta da sua vida, dos seus boletos, não só os financeiros, como os emocionais também. E sempre que eu falo disso, de ter que dar conta de se bancar, é porque é isso que a vida nos pede. Mas meu marido é provedor e gosta de ser provedor e eu acho importante mesmo que o homem seja provedor. Não é isso que eu estou falando. Maravilha! Se eu casar de novo, eu vou adorar também ter um marido provedor como meu ex era. Só que na época quando meu ex era, eu não gostava que ele era provedor. Porque eu ainda tinha um monte de defesa. Eu ainda tinha um monte de coisinha. Hoje em dia, eu vou adorar ter um homem provedor do meu lado. Inclusive, eu acho que essa é uma função masculina mesmo. O que eu estou pedindo para vocês, o que eu estou recomendando, sugerindo, é que você se banque. Emocionalmente, principalmente. Que você dê conta das suas emoções. Porque senão você vai ficar vivendo uma eterna insatisfação, esperando do outro, do outro, do outro. Não se trata do outro. Voltando nos dois casos que eu trouxe, porque eu gosto de exemplificar que a gente aprende muito pelo neurônio espelho, né? Para vocês aqui do Resiliência que estão perguntando, deixa eu aproveitar e fixar o meu arroba rapidinho. É rafaelavalente.pc, tá? Vocês que estão me vendo pela primeira vez. As minhas lives são de segunda a sexta às 19 horas. Eu abro aqui no Resiliência e abro também aqui no meu pessoal. O meu pessoal é esse que eu tô deixando fixado aqui pra vocês, tá? Essa pessoa de manhã, do atendimento da manhã, que já é casada há muitos anos, mas que passou uma vida inteira num padrão de dependência emocional. E ela, financeiramente, ela se banca, ela é realizada na profissão dela, ela faz o que ela ama, mas a dependência dela é emocional. E por ser emocionalmente dependente, ela se sujeitou a um monte de coisas a vida inteira. Então, toda
toda a raiva que ela foi guardando, e hoje ela estava assim, porque ela assim, ela não tá aguentando mais a situação que ela aguentou a vida inteira, porque a raiva já não tem mais onde caber raiva dentro dela. Só que no fundo, ela não quer separar. Ela gosta do cara, construir uma família, 20 e tantos anos juntos, os 3 filhos já criados e encaminhados. No fundo, ela não quer. Ela só quer que ele admita. Ela só quer que ele peça perdão. Que ele fale, ok, foi isso mesmo, bora então virar a página e bola pra frente. Só que enquanto você ainda quer do outro algo, você fica ainda na postura exigente da criança. Porque o outro é o outro tem os emaranhados dele, o outro tem o sistema familiar dele, o outro é o outro. Não tem como a gente exigir do outro. É o outro. Então, nesse caso, ela é que precisa digerir isso dentro dela. Ela é que precisa. Tudo bem, não se trata de ter razão, de dar ou não dar razão. Eu sou psicóloga, terapeuta, mentora, eu não sou juíza para dar razão. Quem tá certo, quem tá errado. Não. Porque no final das contas, quem faz questão de ter razão acaba ficando na vida sozinho. Então não se trata de ter razão. Muitas vezes a gente precisa abrir mão de querer ter razão para ter paz, para ficar bem, para seguir em frente, para ter saúde. Então não se trata de ter razão. Isso aqui é o que menos importa nesse momento. Quando eu vou trazendo esses exemplos para vocês, quando eu vou falando de dependência emocional para vocês, e quando eu coloco esse título, A Culpa é de Quem? Porque no padrão de dependência emocional, é sempre o outro. A culpa é do outro, ou então você precisa que o outro faça algo, é o outro que precisa mudar. E enquanto você ficar esperando que o outro, assim como a da tarde, né? A da tarde é outro contexto, é solteira, ainda tá lá na luta, mas também queria que o outro. Por que o outro não me avisou? Por que o fulano não falou? Porque ele viu que eu estava enganada e como que ele não me... De novo, o outro. Então, quando vocês me perguntam como sair dessa dependência emocional, é parando de esperar do outro. É você que tem que cuidar da sua vida. É a sua vida. E aí é tão interessante, a vida é tão linda, que a hora que você se conscientiza disso, e a hora que você começa a fazer esse movimento de parar de esperar que venha de fora, que você assume a sua responsabilidade pela sua própria vida, e você começa a fazer acontecer, aí o outro muda. Mas ele não muda porque você queria que ele mudasse. Ele muda porque você mudou. E aí evoca uma mudança nele. Ah, mas mudei e o outro não mudou. Se o outro não acompanhar a sua mudança, você vai ter força para sair fora da relação. Ou então você vai ter força, mas você ainda vai escolher ficar na relação. Mas aí você vai escolher como uma pessoa adulta, dona das suas próprias demandas e das suas emoções. Você vai aceitar ficar naquela relação. Aí tudo bem. Ok. O que não dá é para ficar numa relação se vitimizando, esperando do outro. E como consigo parar de esperar do outro? Gente, tem umas coisas assim que eu não consigo explicar mais de outro jeito, entende? Eu até tento. Simples assim, parando de esperar do outro. Uma pessoa escreveu aqui, né? Comecei a fazer por mim e não esperar nada de ninguém. É isso? Isso é liberdade. E por que eu falo tanto de dependência emocional? Porque um dos meus valores que mais me move
pessoal e profissionalmente, é a liberdade de ser quem a gente é. Porque eu já compreendi que a gente só tem poder pessoal nessa vida, a gente só tem poder de realizar e de cumprir com aquilo que a gente nasceu para cumprir, cumprir com o nosso propósito, quando a gente se apropria do nosso poder pessoal. E para isso a gente precisa ser quem a gente é. Você só vai ter o seu poder quando você for quem você é. E você, enquanto você fica preso no padrão de dependência emocional, você não se assume como você é. Você fica se encolhendo para caber no mundo do outro. Você fica engolindo um monte de coisa para caber no mundo do outro. E sabendo que essa liberdade vem sempre acompanhada de responsabilidade. Sim, por isso que um monte de gente foge. Por isso que um monte de gente foge. Porque vem a responsabilidade. E vida de adulto é uma vida com responsabilidades. Aí está o grande problema. Aí está a grande questão de dependência emocional. O que é que está por trás da dependência emocional? É um monte de gente, um monte de seres, de pessoas se passando por adultas, porque no RG consta uma data de nascimento onde a pessoa já é adulta. Só que na prática ela é uma criança, em termos de maturidade emocional. Ela lida com as suas próprias emoções como uma criança. E aí a vida adulta fica pesada. Aí a vida adulta fica chata. Aí a vida adulta fica difícil. Fica tudo muito pesado, tudo muito difícil. Claro, uma criança tendo que assumir uma vida de adulto. Agora, quando a gente tem uma criança que sempre vai morar aqui dentro, saudável, e a adulta segue com essa criança de mãos dadas, né? Mas assumindo a vida adulta, gente, acreditem, a vida adulta ela pode ser uma delícia. Só que é vida de adulto. Não é vida de criança. A vida de adulto tem um monte de boleto para pagar. A vida de adulto tem um monte de burocracia chata para resolver. Mas até para a gente desfrutar da tal liberdade que eu tanto defendo, e o meu trabalho todo gira em torno de conquistar a liberdade financeira e emocional, porque eu não conheço nada nessa vida melhor do que ter liberdade financeira e emocional. Emocional e financeiro, vou colocar nessa ordem. Só que para isso você precisa ter vida adulta. Vida de adulto. A vida de adulto ela requer. Então precisa. Basta você ter um carro e poder pegar ele toda hora e ir para onde você quiser? Não basta. A gente vive em comunidade, em sociedade, a gente vive num sistema. Então precisa ter leis de trânsito, precisa ter um regimento, precisa ter uma documentação, precisa ter um monte de coisas. Então é preciso ir olhando para você viver no sistema, como meu querido professor Hélio Couto sempre diz, sem ser do sistema. Você estar na Matrix sem ser da Matrix. Então, porque senão fica aquela rebeldia de adolescente, né? Aquela rebeldia sem causa. Eu tenho carro para fazer a hora que eu quiser, mas assim, não pague IPVA, não respeita as leis de trânsito. E aí? Isso é burrice, isso não é sabedoria. Então, para a gente desfrutar de uma liberdade, a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida adulta. Deixa eu voltar aqui. A parte financeira dos dois. Gente, não vou entrar muito nisso, não, mas eu vou responder só porque eu comentei nisso por alto, né, para não ficar confuso. Cada casal vai se organizar de acordo com o seu sistema lá, né? E cada casal se organiza de acordo com uma certa dinâmica. Não tem regras. Agora tem... As feministas ficam bravas pra caramba, né? Mas elas ficam bravas direto mesmo com muita coisa que eu falo. E eu não tô aqui pra ser a dona da razão e não tô aqui, né? É só
É o que eu trabalho, é o que eu estudo e é o que eu vivencio e que vou confirmando ali aquilo que eu trago para vocês, eu vou validando. Não é algo que vem da minha cabeça simplesmente. Né? É da natureza masculina ser provedor. É só pensar, esquece toda a questão cultural, machismo, feminismo, toda essa evolução histórica que a gente passou, tudo tem sua razão de ser, o movimento tem sua importância, não é isso, não quero entrar nisso, tá? Só um parênteses aqui. É da natureza masculina ser provedor. Lembra lá dos primórdios? A própria natureza, tá? A mulher paria, engravidava, paria, amamentava, fica menstruada todo mês, tem cólica, o humor altera, um monte de coisa acontece, porque a gente gera uma vida. Então, é uma questão da natureza humana que o macho, o homem, seja o provedor. É regra? Não é regra, mas é muito bacana quando isso é observado. O resultado é muito melhor no equilíbrio das relações de casal. Agora, tudo é questão, o principal é o equilíbrio, né? Então, se é um casal que está começando a construir a vida juntos, ali eles compartilham, dividem os gastos, ok, tá tudo bem. Só que então aí aquele homem que também tem o financeiro compartilhado com a mulher, ele também precisa lembrar que ele também precisa compartilhar então com as coisas, os afazeres de casa. A questão é o equilíbrio. Então um casal onde o homem sempre foi provedor e de repente esse homem quebrou, está desempregado. E a mulher vai ficar segurando a onda por um tempo? Claro, isso é ser casal. Tá? Então, fecha parênteses, vamos voltar para cá de novo. Então, a parte financeira é dos dois, só que é da natureza masculina que o homem seja o provedor, tá? Mas o que eu tô dizendo para vocês é a importância de você se bancar para sair da dependência emocional. Nada contra provedores, inclusive eu adoro, acho importante, acho que é uma característica de um homem bem resolvido. De um homem que realmente assumiu a sua posição enquanto homem, dentro da própria vida. Ok? Espero que tenha ficado claro. Então, gente, olha só. O que é importante, assim? Depois a gente entra mais nessa questão aí de relacionamento homem-mulher e finanças, tá? Para não fugir muito aqui do tema. Eu já vou fechando essa live aqui, vou para os últimos 5 minutinhos, porque calma aí. Me distrair aqui. Porque tem umas pessoas que entram nas lives só para causar tumulto. E aí, por mais que as lives não sejam públicas, eu me sinto como se fosse minha casa, né? Eu estou abrindo a minha casa aqui, né? Então, o mínimo que uma pessoa faz quando chega na casa de outra pessoa é respeitar, né? Não precisa concordar, não precisa nada. Mas respeito é o mínimo, né? Então, quando não vem espontaneamente, eu magicamente removo ou bloqueio o ser de luz. Sabe o que é isso no final das contas, né? Carência, nível gritando, assim, nível hard, altíssimo. Então, assim, gente, não tem muita regra, tá? Nessa questão de finanças, não. Deixa eu voltar pra cá, pra culpa, pra eu já ir encerrando, que não é o foco da live de hoje. Então, quando eu coloco esse título, A Culpa é de Quem? E trouxe aí por alto 2 exemplos.
para deixar claro para vocês que é você. A chave é você. Ninguém tem o direito de destruir a sua vida a menos que você dê o seu poder pessoal para alguém. Ninguém tem o direito de te diminuir. Ninguém tem o direito de te humilhar. Ninguém tem o direito de te ofender, de te explorar. Então eu até brinquei, coloquei a culpa é de quem? Mas eu nem gosto dessa palavra culpa. A gente troca a culpa por responsabilidade. A culpa, quem fica na culpa, seja se autoflagelando, pegando o chicotinho e se autoflagelando, ou seja culpando o outro, quem fica na energia da culpa não quer agir, quer permanecer estagnado na vida. Então, e a culpa, além disso, ela é a segunda vibração mais baixa para você ficar. É a segunda pior vibração para você ficar, para sabotar geral a sua vida. Para tudo continuar dando errado, é ficar na culpa, tá? Fica aí se culpando mesmo, se vitimizando, pondo a culpa no outro, ou então se autoculpando, que aí você vai fracassar legal, tá? Vai conseguir fracassar. Então não é culpa, embora eu tenha brincado aí, né? Coloquei a culpa é de quem? É assumir a responsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade de estar vivendo isso? Qual é a sua responsabilidade de estar vivendo o que você está vivendo? Porque a hora que você assume a responsabilidade, aí muda. Até para você escolher se você permanece ou não permanece naquela relação. Então, fiquem muito atentos para não entrar nessa armadilha da culpa. Tá? Fiquem muito atentos. Parem de esperar que o outro mude. Muda você. Ah, porque muda você. O que você está fazendo por você? Para se tratar com amor? Tem uns comentários aqui que são difíceis para ver. Deixa eu... Bom, tô vendo aqui os comentários de vocês, mas tem uns aqui que realmente não dá pra falar neles assim no fim da live. E eu já tô... Hoje eu não vou chegar a 50 minutos, 1 hora de live. Geralmente eu até chego aqui pelo meu, né? Porque hoje é dia de mentoria e eu encerro agora e às 8 horas eu já abro a mentoria Virando a Chave. Vocês que estão aqui no Resiliência são muito bem-vindos no meu perfil pessoal, tá? Em julho eu vou abrir nova turma da mentoria Virando a Chave, então vocês vão me ver, vez ou outra vocês vão me ver falando bastante sobre. E estou me organizando, muito em breve eu vou fazer um evento de 4 aulas seguidas, aulas fechadas, que antecedem inclusive a abertura da mentoria, e aí eu vou comunicando vocês, serão aulas assim que eu já estou preparando muito especiais, tá? Para que vocês compreendam o que precisa fazer para conquistar essa tão sonhada liberdade. E essa liberdade que eu falo é uma liberdade consciente, adulta, madura. Não é uma liberdade de você fazer o que você bem entende, a hora que você bem entende. Não é isso que eu estou falando, não é essa a minha proposta. É uma liberdade de você ser quem você é. Porque só sendo quem você é de verdade, se posicionando, dando limites, sabendo dizer não quando você de verdade precisa dizer não, ligar o foda-se pro julgamento, pra crítica, para você conseguir tudo isso, se libertar desse padrão de dependência emocional que trava a sua vida em todas as outras áreas, você precisa ser quem você é. É só aí que está o seu poder. Tá? Então, são muito bem-vindos aqui e amanhã eu sigo com vocês. Vou colocar uma caixinha aí nos meus stories
para vocês colocarem bastante questões que vocês gostariam que eu trouxesse sobre esse tema de dependência emocional, tá? Desde situações específicas, qual que é a sua maior dificuldade? O que ainda te mantém presa ali no padrão de dependência emocional? Qual que é a área da sua vida que você percebe que mais fica travada? Qual que é a dificuldade de dizer não? Nós vamos dar uma destrinchada sobre vários aspectos, tá? Pode parecer assim que vai estar repetitivo, mas eu vou precisar falar disso bastante com vocês. Eu vou procurar trazer o máximo de olhares diferentes sobre o mesmo tema, para que eu consiga ajudá-los um bocadinho aí, pelo menos. Então, um beijo no coração de vocês, um beijo aqui no meu pessoal, aqui no Resiliência. Sejam muito bem-vindos aqui no meu pessoal também. E até amanhã. Amanhã estarei firme aqui com vocês às 19 horas. Um beijo, obrigada pela companhia. Beijo, até amanhã.